Ó, pessoal, como eu prometi pra vocês, pra encerrar a administração, certo? Peraí, ó. Aqui é uma ficha de anotações de enfermagem, tá vendo? Aqui é onde o enfermeiro faz a evolução, onde o técnico de enfermagem anota todos os procedimentos que foram realizados no paciente, certo? Aqui a gente tem a instituição, né, no cabeçalho, aqui no caso do Hospital Tarcísio Maia, o nome do paciente, né? A gente tem que preencher e tomar muito cuidado com o nome do paciente, para não confundir um paciente com outro que tenha o mesmo nome, para não escrever errado, porque a gente não pode rasurar o prontuário, tá certo? E essa ficha, ela fica anexada no prontuário do paciente, todos os profissionais têm acesso, o acompanhante tem acesso, o paciente tem acesso, e todas as informações contidas nela precisam ser claras e objetivas, porque qualquer pessoa que pegar o prontuário, pegar essa ficha, ele precisa ler e entender. E serve também de veículo de comunicação entre os profissionais, para saber o que foi feito, o que não foi feito, quais são as orientações com relação àquele paciente. Aqui eu coloquei como exemplo o nome da minha filha, né, que é o nome do paciente aqui. A clínica, qual o setor do hospital? É pronto-socorro? Clínica cirúrgica, centro cirúrgico, UTI, e por aí vai. Aqui é o número do leito, muito importante também, porque junto com o nome identifica o paciente. E aqui a gente tem a data, coloca a data e a hora sempre, porque prova que você fez nesse horário, prova que você estava nesse lugar, nesse dia, nessa hora. Aqui, se fosse uma admissão, o enfermeiro teria que anotar de onde que o paciente veio, com quem, o que estava sentindo, se veio andando, se veio de cadeira de roda, se veio acordado, desacordado, com oxigênio, sem oxigênio, com soro, sem soro, enfim. O enfermeiro faz a admissão, porque ele precisa de uma história bem maior. Aqui eu coloquei só como se fossem procedimentos realizados mesmo por vocês, técnicos. Aí aqui, foi administrado 500 ml de soro fisiológico 0,9%. Pronto, terminou, ponto. Sobrou espaço, o que você vai fazer? Você vai preencher com risco para que ninguém venha alterar aquilo que você escreveu. Você deixou aqui esse espaço, outra pessoa pode vir escrever qualquer coisa aqui e fica como se fosse você que tivesse escrito. Terminou, coloca aqui a sua assinatura, tá certo? Assinatura e número do Corém, assinatura e o carimbo. Aqui, vamos supor que aqui é uma historinha, tá certo? Pronto, às 10 horas foi administrado isso. E por algum motivo, esse paciente continuou lá no pronto-socorro, né? Que é aqui nossa clínica. No mesmo dia, às 16 horas, puncionado, acesso venoso, catéter tamanho 14, ou seja, muito calibroso, né? Para a situação que eu coloquei, não seria necessário, tá, gente? Porque quanto menor o número do gel, o número do scalp, mais grosso ele é. Então, um gel 14, um scalp 14 é muita judiação com qualquer pessoa, porque ele é muito grosso. Tá certo? Fixado com esparadrapo. Paciente em binóclise, ou seja, com alguma solução de demora, com soro fisiológico de 500 ml de volume. Se fosse um soro menor de 250, você também teria que colocar. Terminou, ponto, assinatura. Quando foi às 20 horas desse mesmo dia, foi realizado o curativo em membros inferiores direito, retirado todas as coberturas primárias, ou seja, todo o curativo que essa paciente já chegou, foi retirado, esparadrapo, gaze, qualquer outra coisa que tivesse em cima. E secundárias, né? Porque a cobertura primária é aquela que vai em contato direto com a pele e a secundária que vai por cima da cobertura ou da gaze. Limpeza realizada com soro fisiológico. Ferida operatória por primeira intenção. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a ferida foi suturada, que as bordas da ferida foram aproximadas, foram costuradas, teve ponto. Aí aqui eu errei de propósito para... Ah, professora, mas o ideal é a gente não rasurar o prontuário. Mas e se isso acontecer, o que a gente faz? Não passa corretivo, não rabisca, a gente
põe um tracinho, bota entre parênteses e na frente coloca digo, para corrigir aquilo que você escreveu. Então, digo, ferida operatória sem sinais flogísticos, ou seja, sem sinais de infecção, sem dor, sem calor, sem rubor, sem pus, sem sangramento, cobertura com gases, seguindo a orientação médica. Tudo que você for fazer, que o médico pedir, que lhe der prescrito, sempre também anotar. Fixação com esparadrapo, sobrou um espacinho, risquei e assinei. Mas, quando foi de 8h30, o médico chegou e disse, não, eu não quero mais que essa ferida ela fique coberta. Então, você pode ir lá e desfazer todo o curativo que você fez. Aí, você realiza o procedimento e anota. Retirada curativa de ferida operatória de membro inferior direito, seguindo prescrição médica, segue sem orientação para oclusão, ou seja, para fechamento, para tamponamento da ferida. Realizar apenas limpeza. Por que é importante colocar? Porque você saiu, outra pessoa veio atender esse paciente, ela vai lá ver, então aqui vê que tem curativo para fazer, mas pensa, mas esse daqui eu só preciso fazer a limpeza, não preciso colocar as coberturas, tá certo? Então é um veículo de comunicação, que outra pessoa que pegar vai saber que não precisa tampar essa ferida, que para deixar aberta. Do mesmo modo, sobrou um espacinho aqui, assinei. Geralmente, quando os procedimentos são realizados durante o dia, usa-se a caneta azul. E quando é durante a noite, usa caneta vermelha. Mas isso não é regra, você pode usar a caneta azul ou preta normalmente. Aqui agora é a ficha de sinais vitais, certo? Então aqui eu botei o mesmo paciente, mas uma clínica diferente, certo? Clínica médica, idade 18, bem queria, enfermaria 205, leito 24. Mesma coisa, data, hora. Aí você anota pressão arterial, 12/8, 120/80 milímetros de mercúrio. Muito importante colocar a unidade de medida. Temperatura 36 graus, pulso, que nada mais é do que a frequência cardíaca, 70 batimentos por minuto, ou seja, 70 BPM. Respiração, que nada mais é do que a frequência respiratória, 14 IRPM, que significa incursão respiratória por minuto, 14 movimentos respiratórios, tá certo? Aí assina aqui. Professora, eu não sou enfermeira, não sou técnica de enfermagem ainda. Como que eu assino? No caso de vocês, ACD, que significa acadêmico, C.Ciena, acadêmico Catarina de Ciena, ok? Aí, se por acaso for necessário verificar os sinais vitais a cada 2 horas, então 10, 12, 14, 16, a cada 4 horas, 10, 14, a cada 6 horas, 10, 16, e por aí vai, a gente faz o aprazamento das medicações dos sinais vitais. Ok, espero que vocês tenham entendido. Deixa eu colocar aqui pulso, frequência cardíaca, respiração, frequência respiratória. E é isso. Fechamos a administração da assistência de enfermagem. Quem assistiu até o final, escreve lá no grupo. Cheguei até o fim e só diz e não explica nada.